Antoine Semenyo já é um dos melhores pontas do mundo. Pode ser difícil admitir por onde ele joga hoje, mas é só assistir para ver que é verdade. Ele sempre se destaca contra qualquer adversário e acreditamos que grandes clubes europeus perderam a chance ao não contratá-lo no verão, pois desde então ele evoluiu e provavelmente se valorizou no mercado. Mas espere um minuto, sério, por que ele não foi contratado? Em um verão em que vimos muitos atacantes trocando de clube, em um verão em que vimos o Bournemouth vender vários dos seus principais jogadores, por que o ponta ganês continuou lá? Vamos falar sobre isso. É por isso que ninguém contratou Antoine Semenyo neste verão. O motivo óbvio é toda a situação contratual. Ele assinou um novo contrato com o Bournemouth em julho, válido até 2030. Então pode-se dizer que os clubes viram o compromisso dele com o clube e entenderam isso como um sinal para ficar longe. Embora você não esteja totalmente errado, a questão é bem mais profunda. Em entrevista antes da janela de transferências, ele sugeriu estar aberto a ir para um grande clube da Liga dos Campeões ao final da temporada, mas queria manter o profissionalismo e cumprir seus objetivos anteriores. O que isso te diz? Ele estava disposto a fazer essa mudança se uma boa oferta aparecesse e na verdade chegou a conversar com alguns clubes, mas esses clubes simplesmente não aproveitaram a oportunidade. Por quê? Veja, Semenyo teve uma temporada muito boa em 2024-25. Marcou 11 gols na Premier League e ajudou o Bournemouth a ficar na metade superior da tabela. O problema foi que aquela temporada foi muito única para ele. Foi a primeira vez que ele alcançou 2 dígitos em gols, não só em uma temporada de liga, mas em todas as competições. Isso deixou alguns clubes cautelosos. O Bournemouth foi bem treinado na última temporada e alguns clubes acharam que Semenyo só se destacava pela estrutura do time e poderia ser exposto fora desse sistema. Eles não quiseram arriscar. Isso não foi muito inteligente deles, foi? O sistema do Bournemouth mudou nesta temporada e Semenyo melhorou, marcando gols com facilidade e já disputando a chuteira de ouro da Premier League. Após marcar 2 gols contra o Fulham e colocar o Bournemouth temporariamente em segundo lugar, só Erling Haaland tem mais gols que ele na Premier League nessa temporada. Se ele estivesse em um grande clube, já estaria cotado para a bola de ouro, e claramente não foi contratado por questões táticas ou de estilo. O que queremos dizer com isso? Vamos explicar em 1 minuto, mas se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Beleza, voltando ao Semenyo. Como dissemos, esses grandes clubes não deixaram de contratar Semenyo por razões de estilo ou tática. Afinal, por toda a Europa, o pessoal estava contratando jogadores que fazem o que o Semenyo faz. Bayern de Munique contratou Luis Dias. Barcelona queria Dias e Nico Williams. O Arsenal contratou Noni Madueke e essa é a mais louca, porque Semenyo revelou depois que é um grande torcedor do Arsenal. Então, se eles tivessem feito uma oferta atraente, poderiam tê-lo contratado. O Liverpool também meio que vacilou nessa. Semenyo poderia ser o novo Sadio Mané e substituir Luis Dias, mas eles tinham outro foco. Então sabe de uma coisa? Vamos direto ao ponto e ver exatamente por que alguns desses grandes clubes não contrataram Semenyo no verão. Sobre o Barcelona todos sabemos o motivo, eles não podiam pagar então nem tentaram. Quero dizer, eles desistiram do negócio com Luis Dias porque o preço ficou alto demais e Nico Williams disse não para eles porque não podiam garantir o registro imediato dele. No final, eles buscaram o Rashford que o United queria muito se desfazer, mas só conseguiram por empréstimo e enfrentaram dificuldades para registrá-lo. Veja, parece para nós que o Semenyo assinar um novo contrato com o Bournemouth foi realmente para garantir que os Cherries recebam um bom dinheiro quando ele inevitavelmente deixar o clube. Uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros foi adicionada ao contrato, o que simplesmente significa que se você quiser ele, é só pagar e ele será seu. Agora, o Barcelona simplesmente não ia pagar isso, mas é claro que o Bayern de Munique poderia ter pago. Pagaram 70 milhões de euros por um Luis Dias de 28 anos neste verão. Alguém poderia pensar que 65 milhões por um Semenyo de 25 anos seria um negócio melhor, mas os alemães provavelmente buscavam alguém com mais experiência no topo. Dias já jogou a Liga dos Campeões, venceu a Premier League e foi finalista da Copa América. Ele já havia mostrado seu valor nos grandes palcos, já Semenyo só teve uma boa temporada. Talvez por isso o Bayern nem considerou ele. Quanto ao Real Madrid, isso definitivamente não ia acontecer. Até o Rodrigo ainda luta por tempo de jogo naquele time. Não dava para colocar em mais um ponta esquerda ali. No geral, os clubes evitam arriscar em jogadores de fora. O Madrid estava tão desesperado que contratou Heitson, que ainda é jogador da seleção espanhola, então fazia sentido. Por isso achamos que os clubes da Premier League deveriam tê-lo procurado. O Liverpool se envolveu na novela do centroavante e perdeu uma grande oportunidade. Depois de contratar Ekotike e ainda continuar interessado em Isak até o fim da janela, ficou claro que eles não iriam demonstrar interesse em nenhum outro atacante, mesmo com Dias e Elliott tendo deixado o clube.
Isso poderia ter mudado a dinâmica se o tivessem contratado. Semenyo é um jogador tipo Maverick. Ele é do tipo que pede a bola para fazer acontecer. Grandes clubes costumam ter cautela com esses jogadores, principalmente vindos de times menores. Veja, nos grandes clubes, onde há mais estrutura, jogadores assim geralmente não têm a mesma liberdade que no clube antigo, o que pode prejudicar sua produtividade. Vimos isso com Jack Grealish. Ele foi um craque no Aston Villa, mas não repetiu o desempenho no City. Agora ele está no Everton e parece que voltou a ser o que era antes. Então times como Liverpool e Arsenal provavelmente olharam para isso e recuaram um pouco, especialmente porque, como dissemos antes, ele só tinha tido uma boa temporada na carreira, comparado, por exemplo, ao Ebre S, que também é um Maverick, mas vinha sendo consistentemente bom por cerca de 3 anos. Você não pode ter muitos jogadores assim em um time. O Liverpool já tinha Salah e contratou Wood. Contratar Semenyo talvez fosse exagero e poderia afetar a dinâmica do time. O relacionamento de Salah e Mané se abalou no final, e o clube tentava evitar que isso se repetisse. Quanto ao United, eles com certeza foram os que mais quiseram ele entre todos os grandes clubes. Já observavam ele antes da renovação do contrato. Relatos dizem que a Marin levou Semenyo para jantar para tentar convencer ele a se mudar para Manchester, e que o próprio United estava disposto a pagar mais de 60 milhões de euros ao Bournemouth pelo jogador. Mas depois que eles pagaram quase 75 milhões de euros ao Wolves pelo Cunha, isso complicou tudo. O Bournemouth começou a insistir em um valor semelhante se fosse liberar sua estrela. Além disso, o United ofereceu ao ganês só 70% do salário dado a Cunha e Mbeumo, o que não agradou ao jogador. Então ele simplesmente escolheu assinar um novo contrato com o Bournemouth. Quanto ao Manchester City, eles nunca estiveram realmente na disputa. Se o Savinho saísse, talvez entrassem na conversa, mas ainda assim as notícias apontam o Rodrigo como substituto. Sobre o Arsenal, sinceramente não entendo por que não contrataram o Semenyo. Teve desempenho superior ao Noni na última temporada, é mais versátil, usa bem as duas pernas, custaria quase o mesmo e ainda é grande fã do clube. Parecia que teria sido uma contratação perfeita e até os torcedores estavam pedindo por isso, mas por algum motivo simplesmente não aconteceu. Sabe por que o Arsenal ou outro grande clube não contratou o Semenyo neste verão? Comente abaixo. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Além disso, ative o sininho das notificações para nunca perder um novo conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!